Vou botar para gravar isso aqui. Vou disponibilizar depois para o pessoal que não pode vir, tá? Tá bom. Agora vamos ao... Boa noite, gente. Opa, boa noite. Boa noite. Agora vamos aqui às dúvidas. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Perfeito. Vamos compartilhar aqui agora. Meninas, estão vendo aqui a questão agora, aqui na tela? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Então vamos começar primeiro por essas 6 aí que vocês não entenderam, né? Sim. Começa primeiro pelas de simulado e depois você volta nas duas que eu deixei. Isso aí. Olha só, o que acontece? Lá no primeiro dia de aula, eu expliquei para vocês que metáfora tem 2 funções. Ou você encontra ela mais facilmente por meio de definições, e um exemplo que eu dei, certamente, Sala, foi aquela música do Djavan. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, o lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Muitas vezes você vê a metáfora como definição, ou seja, o amor é um laço, a vida são espinhos e tudo mais. E em outras, você tem a metáfora como uma espécie de analogia entre palavras ou entre ideias. Então, se eu digo assim, olha só, eu, velho de guerra, conheço muito bem essa matéria. Quando eu digo eu, velho de guerra, eu nunca fui à guerra, e muito menos sou velho. Se rir, vão apanhar. Tá? Só tenho 41. Então, o que acontece? A expressão velho de guerra é uma metáfora. Mas eu estou definindo essa metáfora, eu estou dando uma definição para ela, estou trabalhando por meio de uma definição, isso é aquilo? Não. Não. Todas elas têm metáfora. Mas olha só a letra A. Olhei para as árvores e respirei a tranquilidade que saía delas. Tranquilidade sai de uma árvore? Não. Mas sai o verde, sai a calma, sai coisas que contribuem para a tranquilidade. Quando chove, eu chovo. Faz sol, eu faço. De noite, anoiteço. Repare que expressões como eu chovo, eu faço e eu anoiteço são metáforas. Estou apaixonado por uma menina terra. Tem uma conjugação também, Marcelo? Oi? Não entendi. Mas tem uma conjugação também? Eu lembro que B, mas depois que eu vi, porque está conjugando, né? Mas a verdade... Mas são metáforas? Sim, porque olha só, se eu digo para você... Eu vou te explicar o porquê. Vamos dar um exemplo assim bem simples. Vamos supor que você começa a tirar dúvida comigo de madrugada. Aí, quando chega 5h30 da manhã, 6 horas, começa a raiar o sol. Aí você fala assim, caramba, amanhecemos batendo papo. Quando você diz amanhecemos, o simples fato de você tirar o verbo amanhecer do seu sentido original já é uma metáfora. No seu sentido original, ele não tem conjugação. Então, se eu digo eu anoiteço pensando em ti... Oi? Que ninguém chove. Então, exatamente. Então, se eu digo eu anoiteço pensando em ti, isso já é uma metáfora. Sacou? Por isso. Mas o Marcelo, então ele quer que tem metáfora. Então, se todas têm metáfora, como é que vai ser? Então, mas ele está dizendo a única metáfora que apresenta uma definição. Olha só a letra D. A alma é o cenário onde os pensamentos caminham. A alma é o cenário. Eu estou definindo que é a alma por meio de uma metáfora. É verdade. Perceberam? Se eu digo... Oi? Da quarta-feira. Eu coloquei letra C, porque para mim terra estava definindo a menina. Então, mas aí o que acontece? Eu não estou utilizando, mas aí é que tá. Eu não estou utilizando a metáfora dentro de uma definição, entendeu?
Até porque quando você Ah, sim. utiliza o termo menina terra, essa palavra terra tem que tipo de valor? Uma menina primitiva, uma menina com os pés no chão, uma menina humilde, Tem um adjetivo. frutífera, não sei, entendeu? Não tá falando que ela é como a terra, né? Tipo isso. Na definição, na ideia de definição, geralmente aparece o verbo ser, fica uma dica, entendeu? E uma coisa é a outra. Então, o simples fato, quando eu digo para vocês, a vida são espinhos, isso é uma metáfora, por mesma definição. A vida são espinhos, entendeu? Eu não estou dizendo que a vida é dura, que a vida é ruim, que a vida é pesada, que a vida é complicada. Eu estou usando a metáfora para isso. Detalhe, essa questão foi da EAGS, tá? 2003. Caraca. Eu entendi, mas eu não entendi essa parte da definição. A única metáfora que apresenta é definição. Aqui, ó. Quer ver? Eu vou te mostrar melhor por meio de 2 exemplos. Essa frase que eu coloquei aí embaixo é: minha vida é um palco iluminado e eu vivia vestido. Minha vida é um palco iluminado e eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Ela apresenta alguma definição? Sim. Qual é a definição que ela primeira. apresenta? Minha vida é um palco iluminado, não é isso? Isso aí. Então, isso aqui é uma metáfora. Olha lá. Minha vida é um palco iluminado. Quando ele diz, aqui ó, e eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, essa música toda ela se chama Chão de Estrelas, do Francisco Caldas. É uma música muito antiga, salvo engano, de 56 ou 57. Ela praticamente toda é metafórica. Tem para você ter uma ideia, o refrão dela diz assim: a porta do barraco era sem trinco, e a lua furando o nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. O que acontece? A metáfora pode ser feita tanto dessa forma, como por exemplo ele disse aqui, né? A lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Repare que ele está utilizando o termo furar e salpicar de uma forma diferente, de uma forma avessa ao dicionário. Mas quando ele diz minha vida é um palco iluminado, ele está usando também a metáfora, mas para definir algum termo dentro da frase. O que é a minha vida? É um palco iluminado. Ou seja, isso que ele traz a ideia de definição. Isso aí, para você ter uma ideia, está no livro do Pascoal e Silvio Neto, Gramática da Língua Portuguesa. Ele não diz com esses exemplos, mas diz com essas palavras. A metáfora no sentido de definição. Por isso que eles botaram isso. Por isso que a letra D, né? Ele está definindo o que é alma. Exatamente, letra D. Entendeu? Cara, dentro desse aspecto. Que graça. Nunca consegui interpretar ela. Mas isso aí ele pegou pesado. Quer dizer, ele não, eu, né? Porque eu fiz a prova. Mas eu achei aquele texto não colocou nada com porra nenhuma. Eu achei que eu ia errar tudo. Oi, Anne, tua voz tá baixa? Eu não sei se a tua voz tá baixa ou se o microfone que tá baixo. Acho que é a voz dela. Oi. Melhorou? Melhorou bastante. Então... O que você falou da interpretação? Não entendi. Não, que interpretação, eu fui bem, eu acertei todas. E essas daí que são mais fáceis, eu errei. Porque a interpretação, eu achei aquele texto bem complicado, bem chatinho. Eu confesso que eu entendi a mensagem do texto, mas se você me pedisse para explicar cada parágrafo, ia ficar meio difícil. Desculpa, mas eu nem lembro mais qual foi o texto. Qual foi? Era um texto que... não lembro. Eu também esqueci. No início eu não estava entendendo falava de esperança do Natal, que o Natal traz esperança.
Ah, sim, 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 sei qual é. Acabei de lembrar qual é o texto. Tava meio chato aquele texto. Ah, não, tava legalzinho. Eu errei duas de Aquele texto. interpretação. Professor, boa tarde. Rodrigo, beleza? Beleza. Vamos lá. Então, continuando aqui. Então, essas 6, vocês entenderam? Sim, sim. Perfeito. Tá, não concordo, mas entenderam. A 17. A Cara, 17. 17, eu estava crente que indivíduo existia no feminino. Não, gata. É o indivíduo. Então, pra mim existia feminino disso. Não. No caso, a indivíduo, É, Nem, eu nem, jurava que existia. nem há indivíduo e nem há indivídua. Você é um indivíduo enviado por Deus. É sempre masculino. Ah, era só essa dúvida mesmo. Então, o que acontece? Ele está pedindo que tenha a mesma classificação. Letra A. Homem e mulher, Mas, marido e mulher são comuns, só, não é comum dos dois gêneros. Comum dos dois gêneros é feito pelo artigo. é sobrecomum, né? Homem e mulher. Não, comum, comum. Comum porque tem a oposição masculino e feminino. E bife é o quê? Oi? Macho e fêmea. Biformes é o quê? Falhou, Amanda. Não entendi. Biformes é o quê? Mesma Macho coisa e que fêmea. comum. Não, mesma coisa que comum. Biforme e Ah, comum é a tá. mesma coisa. Ah, Biforme e comum é quando você tem um termo para cada um. Então, você tem um termo para o masculino e um termo para o feminino. Então, por exemplo, Ah, sim. se eu coloco para você cachorro e cachorra, cão e cadela, gato e gata, macho e fêmea, como o Rodrigo mesmo disse, qualquer um desses aí no caso, comum ou biforme. O comum de dois gêneros você diferencia pelo artigo, o jornalista, a jornalista. O epiceno é o animal, né? Cobra macho e cobra fêmea. E o sobrecomum é o de cima. Você não tem variação quanto a gênero. A única situação para você descobrir o gênero é o contexto da conversa. Então é a criança, masculino e feminino. O indivíduo, o carrasco, a criatura, o cônjuge. Entendeu? Por isso. Entendi. A 17 é a letra A. Essa questão aí também é questão antiga da EAR, se eu não me engano. Ah, essa aí foi pesada. Letra C, que tá no gabarito? Marcelo, essa aí eu fiquei mó tempão na questão. essa foi pesada Que foi demais, mas muito chata, assim, meu Deus do céu. Vou dar uma parece dica. que não sabia nada de voz verbal, nada. Vou dar uma dica. Olha só. Para esse C indicar voz passiva, para esse C indicar voz passiva, primeiro de tudo, tu tem que olhar o verbo. Se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, é uma possibilidade. Sim, a gente partiu daí, só que deu Então, ruim mesmo assim. Então, se você partiu daí, olha a letra A. Voz passiva tem que ser o quê? Transitivo direto ou direto e indireto? Isso, PA. porque tem um. Exatamente, porque tem que ter um objeto direto para CPA. Então, olha só. Na letra A tá assim. Mas o que as circunstâncias impõem, tudo torna-se inútil. O verbo tornar-se é Isso o verbo de aqui. ligação. Então, o verbo tornar-se é de ligação. Ah, é. Eu Então, esqueço. Eu avaliei como verbo transitivo direto. não, olha só. Não é E verbo se torna algo. Ai, gente, eu viajei. Então, não, mas olha, não viajou tanto, não viajou tanto, mas olha só, quando você coloca o verbo tornar-se, repare que ele não parte de uma ação. Se eu digo, João tornou-se um cantor de sucesso, você pode até pensar na situação do tipo tornou-se algo, mas repare que tornar-se um cantor de sucesso não é uma ação praticada por ele. É o Tornar-se o marido da estado, mulher, né? um super professor, uma boa pessoa, nada disso é uma ação. É um estado atribuído. Então, por esse motivo, o verbo tornar-se é de ligação, entendeu?
Uhum. Na letra B, ninguém está perdido se der amor. Esse aí é condicional, dá pra ver, né? Sim. Ninguém está perdido caso dê amor. Esse aí é condicional. Aí, Eu não entendi porque eu coloquei B, mas eu entendi que quem dá alguma coisa, amor. eu sei, mas olha só, esse aí é condicional. Ninguém está perdido se der amor. Esse C está no sentido de caso. É Então conjunção. seria tipo, não, É uma conjunção, entendeu? Porque esse se der amor aí, é, ele é uma oração ligada à anterior. Se der, se fizer, se cantar, entendeu? Uhum. Na letra D, os tempos se seguem. Repare que o verbo seguir e parafrasear, eles são... desculpa, o verbo seguir, ele é intransitivo. O tempo segue. Isso. O verbo parafrasear, ele é transitivo direto. Só que, olha só, os tempos se seguem e se parafraseiam, ou parafraseiam-se, tanto faz. Esses seis, eles são reflexivos. Os tempos se seguem, ou seja, seguem a si próprios, né? Vão seguindo, e parafraseiam-se, ou seja, eles se reescrevem, eles se escrevem novamente. Esse aí é reflexivo, por isso que está Eu errado. fiquei em dúvida na letra A e na letra C e botei letra A. Então, mas aí no caso, a letra A é só você perceber que o simples fato do verbo tornar-se de ligação já elimina isso. E eu vou te dar uma dica. O verbo tornar-se com C, ele é de ligação. Então, se eu digo para você, por exemplo, você se tornou uma aluna aplicada, de ligação. Mas eu posso, colocar a frase assim, olha só. Eu tornei você uma aluna aplicada. Aí eu estou utilizando o verbo tornar, que é outro verbo que tem o sentido de transformar, etc. Oi, Helene, diga. esse tornar-se inútil, então, seria um estado aí? Sim, com certeza. Não uma ação, né? Não uma Para ação. se ver como ação. Tá. É porque o verbo tornar-se, ele segue a mesma lógica de declarar-se, lembrar-se, esquecer-se. A partir do momento que ele ganha o C, ele vira pronominal. Lembra do lembrar-se e do esquecer-se? São pronominais acidentais. Então, isso aí. Então, 18, letra C. Isso. 28. Isso aí também foi chato pra caramba. Não achei o erro. Ah, Não achei uma que... então, vamos Não lá. Para você, então, todas estão corretas, né? Então, vou fazer a seguinte pergunta. O que significa pergunta indireta? Vamos É lá. alguém falando. Situação? Então, o que é uma pergunta indireta? Pergunta indireta Indireto? pergunta indireta. É que não tem ponto de interrogação, né? Exatamente. Agora, olha a letra B. Ah, tá. No caso aí não teria que ter esse ponto de exclamação, teria que ter um pau, por exemplo. Isso aí. Um ponto. Nossa, Olha, era só isso? só porque, olha só. Se eu chego para Mas vocês... o porquê tá errado, né? Não tem que ser separado sem acento. Tem que Não, ser ele assim, pode é ser pergunta. separado, tanto no início quanto no meio. E se ele indicar, isso que eu também esqueci, se indicar uma pergunta, ele tem que ser separado. Ele Isso só vai aí. vir junto se vier com artigo. Aí vai vir junto sem ponto. Ou na De resposta. interrogação. Ou na resposta. Nossa, cara, eu nunca ia lembrar disso. Meu Deus. Pois é. Mas olha só, é porque assim, isso aí eu expliquei lá em pronomes. Eu expliquei em pronomes assim. Pronomes interrogativos. O quem, que, qual e quanto. Quem, que, qual e quanto. Então, se eu digo, olha só, quantos alunos tem aqui hoje?
É uma pergunta. Então a gente vai chegar e vai contar. Sim. Quantos alunos tem aqui hoje? 6. Agora se eu falo assim, Amanda, quero saber quantos alunos tem aqui hoje. Isso é uma pergunta? É. Só que é uma Indireto. pergunta, só que é uma pergunta indireta. Então, como é que vai ficar essa pergunta? Amanda, Sem, quero sem saber quantas pessoas interrogação, tem né? aqui hoje. Ponto. Exatamente. Uhum. Entendeu? Nossa, eu nem maldei o ponto, sério. Nem eu, gente. Eu tava olhando elas e não achava o erro de jeito nenhum. Falei, Eu, gente, o que foi errado primeiramente, aqui? eu Ah, fui nas vírgulas. Aí eu vi o hoje. Eu Porque também. a vírgula no hoje seria facultativo, porque é um advérbio de pequena extensão. Beleza. Não, ele quis colocar, tranquilo. Aí depois, beleza. Aí eu fui nos 2 pontos. Aí eu falei, não, os 2 pontos deve estar explicando o motivo, a febre. Tranquilo. Aí eu continuei, né? Aí eu fui, o travessão. Ai, meu Deus, aí eu fiquei, o travessão. Tá, não é esse não. Eu falei, gente, não é nenhuma, bom dia. Não, eu agora, fiquei assim Eu nem, também. Eu nem maldei esse eu treco aí. esqueci o ponto de exclama de interrogação, eu esqueci real, 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 Eu real. também. mas olha só. Essa questão foi muito maldosa. Mas olha só, Rodrigo, você cometeu uma falha aí. Na letra C, você falou que a vírgula do hoje está aí por causa do. A vírgula está aí por causa do hoje. Não é não. Não, ele falou que é Isso. facultativa, mas é Não, não. obrigatória, não é? Não, não tem nada a ver, não. Primeiro de tudo, a vírgula não está aí por causa do hoje. Olha só. Eu tirei a vírgula. A frase vai continuar errada. Por Sim. quê? Porque toda conjunção, desculpa, toda conjunção é, ai gente, coordenativa, quando fora do lugar, é isolada por vírgulas. Seria então esse contudo? Exatamente. Então se eu digo para você, por exemplo, Ai, olha só, amanhã darei aula, contudo, não estarei em casa. Se eu digo contudo, não estarei em casa, só tem uma vírgula antes do contudo para separar as orações. Mas se eu digo, amanhã darei aula, eu, contudo, não estarei em casa. A partir do momento que eu tiro o contudo do lugar, eu tenho que isolar ele. Regra da vírgula, eu vou, mas isso aí vai estar na aula de quinta. Mas a regra da vírgula, a principal delas é, se você modificar um termo de lugar, tu tem que isolar entre vírgulas. Isso funciona para vocativo, para Então, objetos. contudo, não deveria estar entre vírgulas? E está entre vírgulas, eu que apaguei aqui. Não, ele tem uma tá, eu já só. ia perguntar. Não, tem Ele duas. Ele tem. apagou, menino. Ele apagou a Não. outra, ó. Ah, é. Tem duas, eu que tinha apagado. Entendeu? Uhum. Tá, eu nem reparei que tinha apagado. Ah lá. Eu apaguei. Agora, aí, no caso, só para explicar, ó. Agora tá aqui de volta. E agora tô Ah, brincando com o beleza. Zoom, cara. Tô entendendo quase tudo já. Então tá aí. Entendi. Ah, não, mas realmente peguei pesado nessa. Não, Mas. Pegou eu pesado gostei, quase no Tony. simulado todo. Oi? Eu gostei muito das questões, só que estavam muito chatinhas algumas, gente. Ela mesmo, a Então, maioria. agora que eu já passei. Ah, vocês viram o texto que eu botei na prova na folhinha de exercícios de Colocação? classe? Que eu botei lá no Google Classroom. Eu já fiz, já acertei Eu tudo. fiz Vou fazer. Então, colocação, muito chato. é Nada a ver. de colocação pronominal. Eu botei um poema Eu do. adoro colocação. Acertei, adoro. Eu amo colocação. Ah, não, pensei que tava falando de crase. Não, colocação Amo pronominal. colocação. Última aula Ah, que eu ainda não botei. fiz, Tem não. uma de gramática do texto lá, eu errei outra também, porque eu não entendi aquele texto. A bunda que engraçada, poema do Drummond. Eu botei um poeminha do Drummond. Nada. No final parecia que a gente estava no início. Mas é poema, né, cara? A AGS não é comum de cair poema, não. Mas caiu em 3 situações. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Profundamente, Manuel Bandeira. E Rosa de Hiroshima, do... Gente, poetinha. Vinícius de Moraes. Não é comum porque poema dá muita margem à subjetividade. Não é muito o padrão das provas da aeronáutica. Mas pode ser que caia. Eu vou insistir com mais poemas aí ao longo do curso. Mas, vamos lá. Essa 30 aí, ela é fácil.
Vamos lá. Ai, entendi Ah, eu nada acertei também. assim, tá? Graças a Deus. Qual é o termo? Então, eu vou te explicar. Olha só. Nessa frase, temos o termo tal, que precisa de complemento nominal. Pensa comigo. Se precisa de complemento nominal, tem que ser qual termo? Tem que ser um Nome. nome. Então, olha só. Vamos lá. Olha lá o termo matéria. E saudava a matéria que passava. Tem algum termo complementando matéria? Não. Não. Ah, cadê? Liberta para sempre da alma extinta. Alma, tem algum termo complementando alma? Até tem. Extinta. Mas esse extinta não tem preposição. Vocês lembram que o complemento nominal sempre tem que ter preposição, correto? Sim. Beleza. Extinta. Cadê? Liberta para sempre da alma extinta. Repare que o termo extinta, ele pode vir com complemento nominal. Não foi o caso aqui. Mas se por um acaso eu tivesse uma frase desse tipo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Apareceu o avisozinho aí de 10 minutos? Não. Aqui apareceu. Não. Lá? É. Gente, muito rápido. Então Lá em acontece. cima. Então deixa eu botar aqui a frase, calma aí. Ah, já sei. Ah, tá, agora que eu vi. Quer fechar não, professor? Em Oi? outro? Não, Quer fechar não e abrir logo outro? não, vamos terminar essas questões primeiro. Tem 10 minutos ainda. Ah, tá. Se eu boto assim, o Brasil parecia extinto de pobreza. Repare que o termo de pobreza está complementando quem? Ai, É extinto. Extinto. Extinto, repare, olha só. Extinto é um adjetivo. Né? Exatamente. Você nem precisa de muito esforço. Se extinto é adjetivo, o que é que seria adjetivo? Complemento nominal, sempre. Só que se eu digo... adjetivo e advérbio, né? Isso aí. Tu não precisa nem de esforço. Mas se eu coloco dessa forma, o Brasil parecia extinto. Esse extinto tem algum complemento? Não. Então, beleza. Agora, olha a palavra liberta. Liberta para sempre de quê? Liberta da alma. Exatamente. O único termo que precisa de um complemento nominal aí na frase é liberta. Por que esse para sempre não está entre vírgulas? Aí é que tá. Esse para sempre, ele é um adjunto adnominal. Desculpa, adjunto adnominal não, Adverbial. adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial, o local dele é depois do verbo. Lembra? Sim. Porque Por isso que não precisa. ele está na posição dele, entendeu? Então, não precisaria de verbo, de vírgula. Você até poderia colocar, mas nesse caso não é necessário. Então tá aí. Da alma extinta é complemento nominal da palavra liberta. Eu nem liguei no liberta como adjetivo, eu fui na extinta, por isso que eu marquei C. Então, mas você estava certa, só que extinta, nesse caso, não tem nenhum complemento. Então você ignora. Entendeu? Uhum. Então, nesse caso, é a letra D, liberta. Ó, eu tô respondendo aqui para vocês, mas eu não tô vendo a prova. Então, se alguma não bater com a resposta que eu botei no simulado, tu fala, tá? Não, tá batendo. Porque aconteceu isso no simulado passado. Quando eu dei as questões comentadas no PowerPoint, uma delas não bateu. Eu marquei errado na hora de mandar o gabarito. Essa 5. é a minha. Estava no simulado também? Tá. Assinar a alternativa que não há conotação. Ele quer o quê? Aqui tem denotação, certo? Sim. Só que para mim, ao meu ver, eu marquei a letra D, né? O gabarito é a letra A. Eu também marquei Só D. que, como ele tem sabor diferente, que a boca da gente jamais esquece, sabor é boca, boca é em questão de paladar. Para mim tem denotação.
Mas Não. esqueceu? Boca Tá esqueceu alguma falando da coisa? boca. Que a boca da gente jamais esqueceu? Essa porra é metonímia, filho. Metonímia é conotação. Ô, Calma Rodrigo, aí, dando mole. eu não escutei, cortou. Repete pra mim, por favor. Rodrigo, a boca da gente jamais esqueceu. Boca esquece alguma coisa, filho? Isso é metonímia. E metonímia é parte de É parte do conotação. corpo, né? É parte por um todo, Exatamente. né? Olha só. Se eu Eu digo. nem mal. Pois é, mas se eu digo assim, por exemplo, meus olhos procuram uma pessoa, quem é que procura? Não são meus olhos, sou eu. Isso é Sou metonímia. eu mesmo. Então, metonímia é parte. Professor, eu nem coisei por isso. Eu nem me liguei nessa minha questão de. Porque, olha só, cuidava com esmero de seus cristais postos impecavelmente na cristaleira talhada à mão. Eu não Não sei nem tem. o que é esmero, gente. É Vai marcar a cuidado. letra A. Cuidado, Esmero, delicadeza. cuidado. Isso aí, Eu Amanda. não sabia, ué. Então, não tem nenhuma palavrinha. Mas aí os cristais também, não poderia ser, os seus cristais não poderia ser Não, mas calma aí, mas olha só. Mas aí é que tá. A palavra Mas- cristal, ela não tá no seu sentido figurado. mas não poderia ser parte pelo todo, os seus cristais poderiam ser taças, cuidava das suas taças postas. Não, mas aí seria uma matéria-prima feita de cristal, o próprio cristal, entendeu? Mas olha só. Mas teria lógica. Não, mas olha Porque só. ele falou posto na cristaleira. Mas olha só, Loiane, você poderia até pensar dessa forma, no sentido de que, se eu falo para você, trago algumas pratas no bolso, na verdade eu não trago pratas, eu trago dinheiro, moeda feita de prata. Só que nesse caso aqui da letra A, quando ele diz cuidava com esmero de seus cristais, é a mesma coisa, por exemplo, que eu disser para você. Eu cuido do meu ouro com carinho. Esse ouro pode ser ouro, um relógio de ouro, cuidar do meu ouro, ou seja, alguma riqueza, né? No caso, eu, minha filha, minha esposa, minha sogra, etc. Ou às vezes uma pedra de ouro mesmo. Se eu não tenho um contexto, eu não posso pressupor isso, entendeu? Eu não posso pressupor que o termo cristal se refere a uma taça. Mas aí, mesmo que você ficasse nessa dúvida, a letra B, a letra C são claramente conotativas, né? A indústria despeja a morte nos rios e faço no tempo soar minha sílaba, que na verdade são palavras. E a letra D Sim. tem o termo boca. Então, A D, a D, sinceramente, eu não maldei essa parte. Eu não maldei, não. Eu esqueci literalmente a questão da metonímia, entendeu? Ó, pra tu ter Por uma isso ideia, tem sabor diferente. Sabor, fala, tem boca, bom dia, vambora. Gabaritei. Quando eu vi a A, eu falei, oi? Quê? mas a intenção é essa, porque olha só, eu tô fazendo aqui as provas comentadas da FAB, e o que acontece aqui? Em uma determinada situação, aconteceu com a questão da... Não lembro agora qual foi. Falando sobre figuras de linguagem. Aí colocou assim, na sua estante não podia faltar nenhum dos autores consagrados. Aí botou assim, na sua estante não podia faltar nenhum dos autores consagrados. Eles colocaram isso como conotação. No caso, desculpa, eles colocaram isso como denotação no gabarito preliminar. Só que quando Não ele estava ligando coloca ao livro? exatamente, no gabarito preliminar, eles colocaram que as palavras autores estão utilizadas com seu sentido denotativo. E realmente estão. Se eu digo para você, eu gosto muito de alguns autores, linguagem denotativa. Mas se eu falo, gente, minha estante está repleta de autores dos anos 90. Não. Minha estante está repleta de livros escritos pelos autores. Isso é conotação. Dentro da conotação, você tem uma série de figuras de linguagem. E foram aquelas que vocês aprenderam. Entendeu? Tá. Então, É. beleza. Agora eu É. já vou tentar ligar uma matéria a outra. Beleza. Então, todas as figuras de linguagem, né, ou praticamente todas, trabalham por cima de uma conotação. O próprio fato, Conotação. o próprio termo, o próprio eufemismo, por exemplo, é um caso. Então, se eu falo para você assim, finalmente fulano deitou-se ao lado do pai. Isso não deixa de ser uma metáfora. Desculpa.
Isso não deixa de ser uma conotação. Deitar-se ao lado do pai. Repara, ninguém deita ao lado do pai, entendeu? A pessoa falece, a pessoa Uhum. morre. Sacou? Entendido essa Beleza. questão? Olha só, a Show. próxima é a 32. Vou encerrar essa sala de reunião, vou abrir uma nova e vou mandar o link lá no grupo. Precisa mandar a Beleza. foto com o login e senha? Não, só o link tá bom. Só o link tá Só bom, o né? link tá bom. Tá, eu vou mandar o link então. Valeu. Valeu. Ô, Marcelo, manda o ID, por favor.